Olá, Pátria Amada Brasil, meu abraço a você, meu irmão, minha irmã, Deus te abençoe. Hoje, 1º de março de 2026, domingo, glória a Deus, 1º de março. Tenho aqui uma palavra de Deus para você. Não perca a esperança. Ouça, Tiago, capítulo 3, versículo 3, diz assim a palavra de Deus. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos, para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Amém. Tiago, irmão literal de Jesus, está lá em Marcos 6:3. No capítulo 3, do versículo 1 ao 12, ele vai estar falando dessa guarda, desse cuidado que temos que ter com a nossa língua, ou seja, com o que nós falamos, com o que nós pensamos, porque pensamos e expressamos. E esse dever de ter o cuidado com a nossa língua, tá certo? Vamos aprender aqui um pouco com o versículo 3 de Tiago 3:3, que começa dizendo assim: Ora, se pomos freio na boca dos cavalos, Tiago, ele segue essa analogia de que é na boca que nós dominamos nossas ações. Entender assim, mas é a boca, mas é porque ontem eu citei em Mateus para você que o coração fala do que a boca fala do que o coração está cheio. Então, Tiago ele segue essa ideia, esse raciocínio, essa analogia, compreendendo que se nós colocarmos domínio na nossa língua, seja coisas boas, sejam coisas más, às vezes é coisa boa, você exagera, aí se torna ridículo, né? Seja normal. Então, assim, a linguagem bíblica, ela é simples, amado. Ela não é simplória. Ela é clara, ela é simples, clara, objetiva. As invenções religiosas, isso é feito pelos teólogos, pelos pensadores que querem apresentar a religião e não a Cristo. Amém? Então, e Paulo vai dizer que, às vezes, isso pode ser doutrina de homens ou ainda de demônios. Olha, isso é porque é um mundo espiritual. E nós, seres humanos, imagem e semelhança de Deus, temos a capacidade de raciocinar, pensar, e essa imagem decaída, olha, vai pensar tudo que não presta. Amém? Então, ora, se pomos freio na boca dos cavalos, ele usa essa analogia dos cavalos, porque se nós colocarmos freio na boca do cavalo, ele vai dizer que isso nós vamos ter domínio. O texto vai já explicar sobre isso. Olha o que Paulo escreve na Timóteo, disse com relação a essa questão de não termos domínio na nossa língua, falar, ouviu, falou, aí foi quem disse. Quem foi que disse? Olhe, presta atenção, está de acordo com a Bíblia? Tiago, 1 Timóteo 4, 1 e 2 diz assim: Mas o Espírito, que é o Espírito Santo, expressamente diz, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Aprendeu uma coisa, cauterizou naquilo ali, é só filosofia, não tem nada a ver com Bíblia, é bonito, mas não é bom. Então, a mente cauterizada. Deus ficou de lado, eu estou dizendo, pode acreditar. Não, quem está dizendo é o Espírito de Deus. Eu quero saber se é assim. Pode ser você, mas tem. Quando é o Espírito de Deus, precisa estar de acordo com a Bíblia. Não precisa ser revelação, não. Porque às vezes tem revelamento que é de demônio, tá certo? Então, o que eu estou dizendo para você, olha, se pomos freios na boca dos cavalos, Tiago vai dizer isso, usando essa fraseologia para que a gente possa entender que a nossa boca precisa realmente, nós precisamos expressar aquilo que glorifique a Deus e abençoe a mim mesmo e aos outros. Ele vai dizer, para nos obedecer. Ora, isso é uma sequência. Essa tipologia aqui, essa forma como Tiago está pensando, tem um conhecimento. Em tempos, cavalo era o maior arma de guerra, era cavalo. Ele sabia, você puxa o cavalo, você leva ele para um lado, você domina. Tem um jumento aí que a gente não consegue dominar, não, mas Jesus está dando um jeito, tá certo? Isso é outra história. Mas para nos obedecer. Essa condição que Tiago usa, este é o princípio, amados, que nós devemos colocar na nossa boca. Um crente. O crente nasceu para ser obediente. Não é pisar no seu pescoço, não, nem no meu não, tá certo? Não vem aqui com essa historinha de cristianismo progressista, não, porque aí, ó, não tá. Sai, em nome de Jesus. É assim,
quando a coisa é ruim. Mas o crente é criado para obedecer. Então, essa forma que o Tiago está colocando aqui, este princípio, ele precisa ser colocado na nossa boca. Fale o que é bom. Olha, o que é bom é preciso ser verdade. Tem coisa que tem uma aparência, pseudo-aparência de bondade, mas é mentira. Aí não é bom, é ruim. Então, para nos obedecer. O cavalo, para obedecer, é eu que estou dominando esse cavalo. Deus precisa ter o domínio da minha vida para que eu obedeça a Deus. E não é imposição, é entender. Amém? Portanto, o cristão, o crente, ele sabe isso e sabe que deve colocar guardas, ter domínio próprio, certo? Que é uma parte do fruto do Espírito, que são 9. O fruto são todos os 9, não é um isolado. Domínio próprio, tá certo? Isso é importante. Sobre seus pensamentos. Nem tudo que você pensa você pode estar dizendo. Pensou uma bobagem? Descarga, viu? Dá descarga, tá certo? Pensou aí num pecado? Descarga nele, tá certo? Pensou em falar algo? Vai edificar? Não vai, descarga nele. Então, isso fale o que edifica. Isso é entender a palavra de Deus e obedecermos. Amém? Olha, o versículo 3 termina dizendo assim, de Tiago 3,3: também lhes dirigimos todo o corpo inteiro. Então, Tiago ele fecha essa ideia, essa compreensão desse domínio próprio que nós temos que ter sobre nós. Se dominamos a língua, não falamos, não andamos aí dando com a língua nos dentes, como diz aí, falou demais, né? Cuidado. Então, esse domínio próprio, ou seja, quem tem domínio de suas falas, sobre o que fala, ele terá domínio mais sobre tudo. Às vezes se dá uma resposta calado. Amém? Tem um ditado que diz que para o bom entendedor, meia palavra basta. Às vezes você dá uma resposta calada. Você fica olhando assim, aí o cara, você olhando, daqui a pouco ele vê que está falando bobagem. Então, também lhes dirigimos todo o corpo. Ou seja, a analogia do cavalo. Montado em cima do bicho, já andei muito a cavalo. Puxa nas rédeas, puxa para a direita, puxa para a esquerda, segura para parar, né? Dirige para um lado, dirige para o outro e tal. Tem as maneiras de fazer ele andar de vários tipos, tá certo? Para correr, afrouxa, puxa, Aí você domina todo o corpo. Se a sua fala é uma palavra boa, o seu corpo inteiro está dominado. Seus desejos, suas vontades, você vai ter domínio sobre ele. Se é um desejo mau, você vai ter domínio sobre ele. Amém? Então é isso que Tiago está nos ensinando. Quero concluir dizendo isso aqui para você. Quero que você lembre disso, tá certo? O princípio da desobediência foi quebrado na queda, em Adão. Adão desobedeceu a Deus. Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17, a ordem que Deus deu foi: não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal que está no meio do jardim. No dia que vocês comerem, vocês morrerão. A morte é espiritual. O ser humano ficou separado espiritualmente de Deus desde a queda de Adão. Então, o princípio da desobediência foi quebrado no Éden. Amém? Agora, ele foi restaurado em Jesus Cristo, porque Jesus veio para justificar o ser humano caído, perdido, desde o Éden. Com a fé em Cristo, ele é restituído, restaurado a sua condição essencial com Deus. Isso é conversão a Cristo, tá certo? Portanto, se a desobediência veio pelo homem, a obediência é através de um homem, Jesus Cristo, tá certo? Então, Cristo ele foi, ele é e ele será sempre o restaurador, Jesus Cristo de Nazaré. Por que eu estou dizendo foi? Porque foi na cruz. Ele fez a obra completa, restaurou. O ser humano é só ir para a cruz, crendo em Cristo, está restaurado com Cristo. Por que eu digo ele é? Porque ele continua restaurando hoje, se você crê. Hoje, se você crê, tu vai ter uma restauração de vida, uma religação, não com a religião, com Deus, com Cristo, tá certo? Então ele foi na cruz, ele é nos dias de hoje, quando você crê, e ele será nos dias futuros, amanhã, depois, até Cristo voltar, no futuro ele também será. Então Cristo ele foi, é e será o restaurador daquele que quer ser ligado com Deus. Olha, querido, isso está acima das religiões, está em cima das filosofias, está acima das ideologias. Religião, as pessoas matam uns aos outros, tá certo? Eu tenho o maior medo de religioso. Medo, quando eu vejo um religioso,
Eu fico todo assim, eu vou orar, sabe, de perto, porque religioso, ele vai para o inferno, aliás, e coloca você no inferno, porque ele quer levar você para a sua religião e não para Cristo. Essa palavra é verdadeira. Creia em Cristo. Ele foi quem, ele é quem lhe justifica. Olha, entenda, Tiago utilizando essa analogia de que se nós tivermos domínio sobre a nossa fala, nós teremos domínio sobre o nosso próprio corpo. Não iremos fazer bobagem, besteira, podemos pensar direito, raciocinar e fazer a coisa certa por obediência a Deus. Não é medo, obediência, porque ele é meu Deus. Adão resolveu desobedecer, criou um problema sério para a humanidade. A culpa é de Adão? Não. A culpa é sua. Você está entendendo que Jesus já foi crucificado, já ressuscitou. Ele é quem lhe justifica. Show de bola? Quero encerrar lendo Lucas 6,46. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Quem é que manda na tua vida? É o diabo ou é Cristo? Preste atenção que você pode estar fazendo ou coisas que Deus está lhe mandando, ou você pode fazer coisas que o diabo é quem está mandando você fazer, ou você pode fazer umas bobagens aí que é você mesmo. Aí não dá para botar nem a culpa no diabo, é você mesmo. Você precisa entender que está errado, se arrepender e crer, e aí estará show com Jesus. Glória a Deus, Deus te abençoe, Deus abençoe o Brasil. Hoje nós teremos um movimento aí em várias capitais, não sei se aqui em Fortaleza tem, vou procurar me informar ainda, mas vou estar aqui orando e que Deus esteja abençoando a nossa nação, porque o Brasil ainda está sob o domínio do mal. Isso é uma permissão de Deus, só vai até onde Deus quer. E Deus já bateu o martelo, pode crer, porque nós não enxergamos por vista, por o que estamos vendo, imaginar. Aí é difícil. Não, nós olhamos por fé e o Deus de toda glória é o Deus a quem nós amamos, obedecemos e é o Deus que é o Deus do Brasil e já está providenciando dias melhores para a nossa nação, eu creio. Deus te abençoe, abençoe a tua casa, abençoe a tua vida. Temos culto hoje aqui, é culto de Santa Ceia. Você não sabe o que é isso? Não, vem aqui, você vai aprender, vamos ensinar, você sabe o que é. E vamos celebrar o nome de Jesus, o sacrifício de Cristo na cruz. É às 18 horas, Rua Guarani, 1938A. Fique à vontade para nos visitar. Até rimou. Deus te abençoe. Agora não vou dizer a rima não, tá certo? O Senhor seja contigo. Amém.